Olá, seja bem-vindo ao canal, À Procura dos Fatos. Este vídeo vai narrar brevemente a história do povo judeu até a criação do Estado de Israel. Desde já agradeço por assistir e deixe seu gostei e se inscreva no canal. Não esqueça, antes de assistir, esteja confortável, beba água para maior capacidade de concentração e memória, e alimente-se para não baixar a taxa de açúcar no sangue. Os judeus têm uma das histórias mais longas continuamente registradas do que qualquer outro povo do mundo. Muitos buscam a origem do povo judeu na Bíblia hebraica e demais textos antigos, outros recorrem à arqueologia e à genética. De fato, estas são as três fontes que os estudiosos buscam para reconstruir a história dos judeus. Ao longo de muitos anos foram descobertos diversos artefatos, moedas e cerâmicas da época do Reino de Israel. Na Bíblia, a história dos judeus, ou povo de Israel, ou hebreus, tem início com Abraão ou Abrão, há cerca de 4.000 anos, quando o ancestral veio de Ur, na Mesopotâmia e se estabeleceu em Hebrom, na antiga Canaã. Abraão teve um neto, Jacó, o qual mais tarde foi chamado e ficou conhecido como Israel, cujos seus 12 filhos dariam origem às tribos de Israel. Abraão recebeu uma profecia de Deus, que o fez abandonar a sua terra e ir em busca de uma terra prometida, Canaã, onde seria fundador de uma nação. A partir daqui começam a surgir as características do povo hebreu. Passado alguns tempos desde a chegada de Abrão a Canaã, os hebreus migraram para o Egito, fugindo de uma intensa seca, e se estabelecendo ao delta do rio Nilo. Esta região estava sob o domínio Hicso, um povo de origem asiática. Os hebreus tiveram uma reação pacífica com os Hicsos e ambos permaneceram na região. A colaboração hebraica com os Hicsos não terminaram bem, os egípcios expulsaram os Hicsos da região e por fim escravizaram o povo hebreu. A libertação dos hebreus dessa escravidão foi um evento marcante que ficou conhecido como Êxodo, que consiste na migração dos hebreus de volta para Canaã, sob a liderança de Moisés, um israelita que havia se tornado príncipe no Egito. Quando os hebreus chegaram em Canaã, encontraram uma terra povoada pelos cananeus e filisteus. Após a morte de Moisés, iniciou um período de diversas campanhas para a conquista de Canaã. Dessa forma houve a necessidade e o surgimento de uma monarquia hebraica. A Bíblia tem um problema no que diz respeito à exatidão histórica, porque nunca teve a intenção de ser uma história literal. A história até aqui é descrita na Bíblia e, embora exista evidências da existência do Êxodo, muitos textos bíblicos são considerados míticos. De fato, a referência mais antiga que menciona o povo de Israel está em um documento egípcio. Está escrito na Estela da Vitória do faraó Merneptah, em 1200 a.C. Este documento foi encontrado nas ruínas do templo funerário em Tebas Ocidental, uma região na margem do rio Nilo. Por volta de 1030 a.C., durante o reinado de Saul, as 12 tribos de Israel foram reunidas e formaram o reino de Israel. Saul foi sucedido pelo rei Davi, que fez de Israel um reino poderoso e deixou para seu filho, Salomão. Durante o governo de Salomão, o reino de Israel prosperou e o então rei construiu o primeiro templo, que se tornou o centro da religião hebraica. Após a morte de Salomão, o reino de Israel desintegrou. 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, e as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim, formaram o reino de Judá, ao sul. O motivo da divisão está relacionado com interesses políticos e aspectos religiosos. A capital do reino de Israel era Samaria. Seu primeiro rei foi Jeroboão, que havia sido administrador do governo de Salomão e que se revoltou contra o rei. A capital do reino de Judá era Jerusalém, e foi governado pelo filho de Salomão, Roboão. Com a divisão do povo de Israel, ambos os reinos foram ameaçados pelos impérios circundantes, o Egito e a Assíria. Em 722 a.C., o Império Assírio conquistou o norte, o reino de Israel. Por outro lado, o reino de Judá, ao sul, conseguiu resistir ao cerco assírio. No ano 612 a.C., o Império Assírio é derrotado. Com isso veio a ascensão de um novo império, a Babilônia. No ano 601 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, querendo atacar o Egito, sofreu uma derrota que fez com que o então rei de Judá, Joaquim, rompesse abertamente com a Babilônia. Não demorou muito e em 597 a.C., Jerusalém, capital do reino de Judá, sofre a primeira invasão pelas tropas babilônicas, parte da elite judaica e deportada, e o primeiro templo foi saqueado.
Para governo o reino de Judá, Nabucodonosor escolhe o rei Sedecias, ou Zedequias, que movido contra o jugo babilônio, também se revolta contra o império dominante. Esse evento obrigou o rei da Babilônia a tomar Jerusalém novamente, destruir o templo e deportar os judeus. Esse foi o início de outro marco na história dos judeus, o exílio na Babilônia. O exílio dos judeus na Babilônia durou de 586 até 539 a.C., quando o Império Babilônio, por sua vez, foi derrotado pelo Império Persa. À medida que Ciro, rei da Pérsia, apresentava ao mundo sua nobreza, permitindo que os exilados retornassem para sua terra, ao mesmo tempo, permitiu mais autonomia na região. Com isso os judeus reconstruíram a cidade e também o segundo templo. De certa forma o reino de Judá encontrou alguma paz e prosperou durante o domínio persa. Em 333 a.C., um jovem conhecido como Alexandre, o Grande, liderou uma força grega que varreu o Oriente Médio. Ele morreu durante o processo e seu reinado foi dividido em reinos sucessores. Judá, que agora era chamada Judéia, ficava na fronteira de dois desses reinos, os Seleucidas e Ptolemeus no Egito. A Judéia serviu como um estado tampão, para evitar conflitos entre esses reinos. Nesta época os judeus continuaram a prosperar, juntamente com os gregos. Várias escolas de pensamentos, como os saduceus e fariseus, surgiram. Também durante essa época os judeus se estabeleceram em outras áreas do mundo helênico, grego. Em Alexandria, os judeus compilaram a Septuaginta, uma versão grega da Bíblia hebraica. A helenização imposta pelo domínio seleucida criou uma administração local. A colonização grega, juntamente com os ideais filosóficos, exigiam uma transformação mais completa nos costumes locais. Estes incluíam leis e uma constituição, rituais e um calendário religioso. A helenização prosseguia rapidamente, e mesmo textos antigos nativos tornaram-se cada vez mais modelados na literatura grega. Algumas cidades como a Samaria, capital do Reino Norte de Israel, abraçaram voluntariamente tal reconstituição e estavam dispostos a permitir uma mistura de símbolos religiosos com a cultura grega. Enquanto os samaritanos estavam influenciados pelos gregos, os judeus mais tradicionais mantiveram o limite rígido. O que levou à revolta dos Macabeus em 168 a.C. Os judeus expulsaram os gregos de Jerusalém e estabeleceram o reino asmoneu. A Judéia deixou de ser um estado tampão e tornou-se um reino independente. Muitos textos judaicos deste período apoiaram a nova estrutura de poder em Jerusalém ou opuseram-se a ela. No Egito, a comunidade judaica permaneceu sob o domínio ptolomaico, o que gerou 3 zonas geográficas para textos, e 3 línguas diferentes, o hebraico, o aramaico e o grego. Os reinos sucessores gregos foram postos de lado quando Roma começou a sua ascensão ao domínio. Em 63 a.C., o general romano Pompeu derrotou as defesas judaicas em Jerusalém e colocou fim na dinastia Asmoneu. Os romanos permitiram que as autoridades e lideranças na região fossem locais, desde que governassem conforme as vontades de Roma. Com isso, os romanos escolheram Herodes como rei da Judéia. A Judéia tornou-se província romana, o que criou muitas tensões na região. No ano 66 os judeus se revoltaram. Foi a primeira guerra judaico-romana. As tropas romanas derrotaram os judeus e destruíram Jerusalém e o segundo templo, restando apenas o Muro das Lamentações. No ano 115 as comunidades judaicas da diáspora, ou seja, os judeus que viviam fora da Judéia, iniciaram uma revolta que foi chamada de Guerra dos Quitos. Esta revolta foi sufocada pelo comandante romano Lúcio Quieto. Alguns anos depois, em 132, aconteceu mais uma guerra judaico-romana, a Revolta de Bar Cochba, que terminou com a destruição de Jerusalém pelo comandante romano Sexto Júlio Severo. Ao fim desta guerra muitos judeus foram mortos e vendidos como escravos. O que aconteceu foi um despovoamento de toda a região. O imperador romano Adriano chegou ao ponto de mudar permanentemente o nome da Judéia para Síria-Palestina, na intenção de apagar efetivamente a identidade e o passado judaico. A lei e os rituais judaicos foram proibidos e muitos líderes religiosos judeus foram martirizados. A cidade de Jerusalém foi convertida em uma cidade pagã chamada Aélia Capitolina, e os judeus foram proibidos de viver perto dela. A maioria da população judaica foi morta, morreu de doença ou fome. Embora pequenas comunidades judaicas continuassem a existir, como a Galileia, a demografia da Judéia mudou em favor da população não judaica, e assim permaneceu até o advento da imigração sionista.
Os centros de vida cultural e religiosa judaica estavam todos fora da terra de Israel. Os judeus agora eram um povo sem pátria, e assim permaneceriam por quase 2000 anos. Os judeus viveram em pequenas comunidades ocupando diferentes regiões pelo mundo. Apesar de não possuírem estado, território, eram considerados uma nação, povo, e procuravam conservar sua identidade cultural, por meio da língua, religião e costumes. Até por volta do ano 1000, os judeus ocuparam a parte mais ocidental da Europa, a região da Península Ibérica, tinham liberdade religiosa e influenciaram o desenvolvimento cultural e científico. Algum tempo depois os judeus começaram a sofrer constantes ataques nas cidades europeias, quando a Santa Inquisição começou a persegui-los. A grande maioria das comunidades judaicas tiveram que se instalar em regiões no norte da Europa. Após o advento dos direitos universais do homem, durante a Revolução Francesa, os judeus passaram a ter mais liberdade e começaram a desenvolver diversas atividades no continente europeu. Os judeus começaram a prosperar em vários setores como bancos, indústria, ciências, artes e filosofia. No século XIX, com a ascensão econômica e intelectual, vários países começaram a acusar a comunidade judaica de querer dominá-los. Nesse período a Europa assistiu ao aumento dos movimentos nacionalistas e à criação dos Estados-nação. Diante dessa situação que surgiu na Europa, a comunidade judaica reagiu de diferentes maneiras. A maioria dos judeus escolheu emigrar, fugir para a América. Uma outra maneira que os judeus encontraram foi o radicalismo político. Uma parte da minoria que havia permanecido na Europa envolveu-se na luta contra a ascensão do nacionalismo. A outra parte da minoria dos judeus começou a formar uma visão, até então um sonho, para uma nação sem pátria. Eles desenvolveram uma ideia, uma forma de nacionalismo judaico que acreditava no estabelecimento de uma pátria. Theodor Herzl foi um grande defensor dessa ideia, e alguns acontecimentos da época, como o caso Dreyfus em 1894, contribuíram para o surgimento do movimento sionista. Em 1897 ocorreu a primeira reunião da Organização Mundial Sionista de Herzl. Nesta reunião a Palestina foi escolhida como local ideal para uma pátria judaica. A Palestina nessa época estava sob o domínio do Império Otomano Muçulmano, e eram os árabes palestinos que habitavam a região. A escolha da Palestina não aconteceu porque os sionistas eram religiosos. Os próprios judeus sionistas tinham preconceito com os judeus, eles acreditavam que estavam afundados no analfabetismo e superstição religiosa, e a única maneira de sair dessa situação e entrar na era moderna, era criando uma nação exclusivamente judaica. Não é de surpreender que as pessoas que dominavam o movimento sionista procurassem uma solução nacional para seus problemas, em uma época que os nacionalistas eram dominantes e hostis à minoria judaica, com ideias coloniais e racistas sendo partilhado por toda a Europa. Os judeus sionistas escolheram a Palestina porque era a terra dos seus ancestrais e buscavam uma ligação com o passado. Mas eles sabiam que os árabes palestinos haviam se estabelecido na região nos últimos tempos. Os judeus sionistas desenvolveram estratégias para alcançar seus objetivos. Uma delas foi a influência de emigrar discretamente para a Palestina e esperar secretamente criar uma sociedade judaica. No final do século XIX a imigração sionista começou e formou muitos assentamentos judaicos na região. Em 1914, o número havia aumentado consideravelmente. A outra estratégia de Herzl era o sionismo político, que mais tarde foi bem sucedida. O Império Otomano estava em crise durante grande parte do século XIX, e perdeu todos os seus territórios na Primeira Guerra Mundial. Nesse período foi elaborado um acordo secreto entre os governos francês e britânico para repartir as terras árabes. Em 1917, Lord Balfour, secretário de Negócios Estrangeiros britânico, declarou que se a Grã-Bretanha controlasse a Palestina após o fim da Primeira Guerra Mundial, então esta deveria ser um lar nacional para o povo judeu. A declaração de Balfour foi o mais importante apoio internacional que os judeus sionistas receberam. Em 1918, o movimento sionista declarou que o seu objetivo não era o lar nacional de Balfour, mas a criação de um Estado judeu. Em 1920, as potências aliadas vitoriosas reuniram-se após a guerra para dividir oficialmente o Oriente Médio. A palavra usada foi mandato, que era apenas um governo imperial vestido com roupas novas. A Palestina foi entregue ao mandato britânico, e a promessa de Balfour aos judeus sionistas foi incluída no mandato. A Grã-Bretanha continuou a imigração judaica, e a população de judeus na Palestina cresceu dramaticamente.
Os esforços britânicos para reunir judeus e os árabes palestinos em um governo cooperativo falharam, e desordens graves tornaram-se conflitos organizados. A década de 1930 começou por um lado com a Grande Depressão que teve início na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, por outro lado, com a nomeação de Hitler como chanceler alemão. É evidente que em poucos anos o número de judeus na Palestina havia crescido absurdamente. Neste período ocorreu a Revolta Árabe, e também marcou o surgimento das forças de defesa judaicas locais. O governo britânico propôs a divisão da Palestina em estados árabe e judeu mutuamente dependentes. Os árabes palestinos recusaram a proposta. A Grã-Bretanha então decidiu em 1939 restringir a imigração judaica com o objetivo de manter o apoio árabe contra o eixo Alemanha e Itália na Segunda Guerra. A Palestina foi assim fechada para os judeus que fugiam da Europa. Os judeus, claro, continuaram apoiando os aliados durante a guerra, enquanto procuravam uma imigração clandestina para a Palestina. A luta dos judeus sionistas para garantir o apoio internacional, superar a oposição árabe e promover a imigração foi retomada com especial fervor depois do fim da guerra, quando a verdadeira extensão da comunidade judaica e as perdas na Europa se tornaram evidentes. Não só os judeus sionistas pressionavam a Grã-Bretanha, os árabes também pressionavam para pôr fim na imigração judaica. Os britânicos, enfraquecidos pela guerra, entregaram o problema ao recém-formado Nações Unidas, ONU. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU votou pela divisão da Palestina em 2 estados. Esta decisão foi imediatamente contestada, logo teve início um conflito na Palestina, os combates foram selvagens e muitos civis foram mortos. A milícia sionista tiveram vantagem sobre os árabes palestinos. Em 14 de maio de 1948, aconteceu em Tel Aviv a Declaração de Independência de Israel, e foi no mesmo dia reconhecida pelas Nações Unidas, realizando o objetivo dos judeus sionistas de um Estado judeu reconhecido internacionalmente. Bem, esta foi uma breve história do povo judeu até a criação do Estado de Israel. Procurei narrar de maneira fiel e sem perder o foco, pois é uma história complexa onde inúmeras outras histórias se cruzam. Pretendo ir à procura dos fatos e compartilhar todas estas outras histórias com você. Portanto, peço carinhosamente que se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos e deixe seu gostei. Muito obrigado por assistir e volte sempre!